Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região. Olá, amigos, tudo bem? A partir de agora, mais uma edição do Hora Geral. Já está tudo pronto. Além das notícias, diárias aqui no Hora Geral, eu vou fazer diferente. Eu vou abrir o programa de hoje com um tema importantíssimo, Afinal de contas, nós estamos no Maio Amarelo. E o que significa? O que se comemora no Maio Amarelo? Olha, é uma comemoração que tem a ver com os motoristas, No trânsito, a sua responsabilidade salva vidas. E sobre esse tema, eu vou discorrer com o meu amigo, uma figura que é sempre presente nas estradas, que é o Capitão Matias. Ele é o capitão da Polícia Rodoviária, da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Capitão Matias, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Hora Geral. Tudo bem, capitão? Tudo bem, Douglas? Saudações a todos que estão nos assistindo também. E estamos aqui para passar informações desse evento que para a gente é tão importante. É marcante as informações que trazem essa campanha do Maio Amarelo. Capitão, eu fiz questão de convidá-lo, por quê? Porque o senhor diariamente está nas estradas aqui, no nosso sistema Anchieta Imigrantes, e eu vejo muita imprudência na cidade e também na estrada. E no meu entendimento, é na estrada que nós temos que redobrar a atenção. Inicialmente, qual a responsabilidade que nós devemos ter para dirigir na cidade ou na estrada, capitão? Douglas, em relação até o próprio slogan, ele já fala da nossa responsabilidade. Então, as atenções, elas são muito parecidas. Acho que a grande diferença de uma direção na cidade e uma direção na rodovia, ela está na velocidade dos veículos. E claro, se a velocidade ela é maior pelo fato de ser uma rodovia, infelizmente, quando há acidentes, esse acidente acaba sendo mais grave também. Por isso que toda a atenção que nós devemos ter quando assumimos a direção de numa cidade, é importante que a gente redobre ainda mais essa atenção na rodovia. Então, um simples desvio de volante numa rodovia a 80 por hora pode fazer com que o motorista capote o seu veículo. Então, esse é um tipo de acidente muito grave e que normalmente leva a vítimas fatais. Já num trânsito urbano, dentro da cidade, muitas vezes a mudança de faixa de direção de forma um pouco mais rápida, ela causa também um acidente, porque é uma manobra que coloca as pessoas em risco, mas esse acidente ele tende a ser menor. Mas nós temos números que provam que, infelizmente, as mortes no trânsito ainda têm um número muito grande. Em 2019, nós tivemos em todo o Brasil aproximadamente 30 mil pessoas que perderam a vida no trânsito, seja na rodovia ou seja na cidade. Esses 30 mil, capitão, seriam pessoas que faleceram no trânsito no Brasil durante o ano de 2019? Exatamente. Durante o ano de 2019, aproximadamente 30 mil pessoas perderam a vida em acidentes de trânsito. Esses acidentes aconteceram no perímetro urbano, nas cidades, mas também nas rodovias. E como nós falamos, na rodovia, o acidente ele tende a ser mais grave. Então, a campanha desse ano, ela relembra toda a responsabilidade do motorista, mas também ela relembra quanto ao pedestre. Muitos acidentes aqui no litoral acontecem porque o pedestre acaba efetuando uma travessia na rodovia de forma insegura. Rodovias que muitas vezes têm uma passarela, que é um equipamento que as pessoas devem utilizar, as pessoas não utilizam e muitos acidentes acabam acontecendo, acidentes do tipo atropelamento, embaixo de uma passarela. Então, uma faixa de trânsito numa cidade, uma passarela, são equipamentos que preservam a vida do pedestre. E é claro, é uma responsabilidade do pedestre fazer a travessia segura, mas a diminuição de velocidade também faz com que os dois tenham essa responsabilidade. O motorista, por estar num perímetro urbano e diminuir a velocidade, e o pedestre não colocar a sua vida em risco, fazendo uma forma insegura. Agora, capitão, esse Maio Amarelo, no trânsito, a sua responsabilidade evita acidentes, tem alguma ação envolvendo a Polícia Militar Rodoviária ou não?
Nós temos sim, Douglas. Nós temos várias ações durante esse mês. Durante todo o ano, nós desenvolvemos várias ações para que nós possamos passar ao pedestre, ao motorista, informações que façam com que ele não se envolva em acidentes. Mas nesse Maio Amarelo, em específico, as ações elas estão voltadas aos pedestres, essa travessia, como nós falamos, em passarelas, em faixa de pedestre, e também ao motorista. É importante que o motorista ele não faça uso do celular e utilize o cinto de segurança. São duas vertentes que são muito lembradas nessa campanha. Utilizar o cinto de segurança salva vidas. Nós temos, você sabe disso, você nos conhece há bastante tempo, nós temos uma experiência na atividade de trânsito rodoviário e nós atendemos muitos acidentes que não tem uma vítima fatal, não teve uma morte, muitas vezes por conta do cinto de segurança, da cadeirinha, do assento de elevação, os equipamentos de retenção. E as pessoas elas falam, eu estou dentro da cidade, eu não preciso usar. O que não é verdade. Muitas vezes dentro da cidade também pode acontecer um acidente que o cinto de segurança, a cadeirinha para a criança, vai fazer com que aquela pessoa que esteja dentro do carro, muitas vezes num acidente muito grave, não tenha a sua vida levada pelo simples fato de não ter utilizado o cinto de segurança. E o mais importante agora também, com a tecnologia, nós temos o uso do telefone celular. Veja que nós estamos num ambiente diferente, nós estamos conversando aqui num ambiente diferente e a tecnologia nos une. Só que é importante que essa união não provoque acidentes. Então, se for necessário fazer a utilização do celular, faça isso parando o seu veículo em um local seguro. Pare num posto da Polícia Militar Rodoviária, pare num posto de combustível. Não pare no acostamento. O acostamento é o local previsto para aquela parada em emergência. Então, muitas vezes o telefonema, o aplicativo de mensagens, ele pode esperar 5, 10 minutos e a pessoa faz uma parada segura. Eu sei que é muito simples falar, mas a pessoa que está com o equipamento tem aquela vontade, né, de sempre utilizar as redes sociais, aplicativo de mensagem ou mesmo atender um telefone. Mas são segundos que ele deixa de prestar atenção e às vezes esses segundos podem custar a vida do motorista que dirige o veículo, do motociclista e das pessoas que estão naquele veículo e também, num acidente grave, as pessoas que estão na rodovia e não tem nada a ver com essa atitude que é irresponsável de fazer a utilização do equipamento eletrônico enquanto está dirigindo. Capitão, essa semana eu estive entrevistando a vice-prefeita do Guarujá e também a médica, a doutora Adriana Machado, e eu fiz algumas perguntas, até para esclarecer, através do conhecimento médico dela, os nossos amigos do Hora Geral. E é dessa forma que eu vou tratá-lo, né, para que o senhor tente explicar, porque a gente ouve algumas coisas e nada melhor do que tirar as dúvidas com um especialista, com um profissional, e o senhor, como capitão da Polícia Militar Rodoviária, tem essa responsabilidade de informar os nossos amigos. Eu ouço muito isso. Eu não tenho problema, eu atendo mesmo porque no meu carro eu tenho Viva Voz. O Viva Voz também não tira a atenção do motorista? Ele tira sim, Douglas. É um equipamento que, claro, traz muito mais segurança do que manusear o telefone. Mas quando você está conversando dentro do veículo, é muito parecido com o Viva Voz. Então também a atenção do motorista ela é diminuída. Mas a lei ela foi feita pensando no caso extremo. Porque, como a própria campanha já fala, sua responsabilidade salva a vida, é importante que o motorista tenha consciência disso. Simplesmente uma conversa no Viva Voz já tira a atenção dele. Mas é claro que o equipamento Viva Voz, ele muitas vezes auxilia a pessoa para que não faça essa parada e ele não utiliza as mãos, ele não tira a mão do volante, ele não tira a visibilidade da rua, da avenida, da rodovia. Isso minimiza a possibilidade dele entrar no acidente e, claro, ele não é penalizado por isso. Nós sempre falamos da multa de trânsito. As pessoas se preocupam muito com o ponto na carteira, com o valor da multa, mas o mais importante é manter-se vivo. Por isso, não manusear o celular, não manusear o equipamento é fundamental. E se for preciso, é imprescindível, pare sempre num local seguro. Agora, capitão, tem um outro aspecto também. Eu adoro dirigir, dirijo desde os 18 anos, né? Amo dirigir.
Se o capitão falar assim, olha, vamos fazer aí uma excursão no cruzeiro ou de carro, eu falo, prefiro de carro, eu gosto de pegar a estrada. Mas eu, por exemplo, quando eu dirijo, eu costumo pensar nas pessoas que estão no trânsito. Se eu estou indo lá na frente, estou indo e vejo lá na frente que o sinal está fechado, eu vou reduzindo a minha velocidade. Se de repente eu estou numa via e vejo que não tem nenhum veículo atrás de mim, uma pessoa que está atravessando, uma pessoa idosa, e o sinal fechou, eu já reduzo e faço até um sinal para atravessar. Aonde eu quero chegar? O motorista, no meu entendimento, ele tem que ser um ator nesse cenário do trânsito e não ser egoísta, ou seja, de cortar, queimar o sinal amarelo, sair cantando pneu, né? É o tema desse Maio Amarelo, ou seja, ele acaba sendo irresponsável e coloca em perigo outras vidas e a própria vida do condutor. Será que essa conscientização, com campanhas como essa do Maio Amarelo, sensibilizam os motoristas? Não, nós temos visto, Douglas, uma diminuição de acidentes. Claro que isso é fruto também da diminuição de veículos por conta da pandemia, mas também da educação do motorista. Então, acho que em outras entrevistas, nós já falamos aqui, em outros veículos de comunicação, que existe um desenho muito emblemático da Disney, que era o Senhor Pateta, né? Era aquela pessoa tranquila, aquela pessoa que cumpridora dos seus deveres, mas quando assumia a direção do veículo se transformava, porque o veículo traz essa sensação de empoderamento, mas é uma falsa sensação, porque quando a pessoa se coloca na situação de pedestre, ela percebe o quanto ela é vulnerável. E aqui, no litoral, ainda há um agravante. O uso da motocicleta é ainda mais intenso. Exato. E a motocicleta, ela possui, como nós sempre lembramos, fazemos as brincadeiras, né? Que o para-choque da motocicleta não existe. É o próprio motociclista. Capitão, eu não posso também perder essa oportunidade. Além dos motoristas, nós temos os motoristas, os caminhoneiros, né? Os motoristas dos ônibus, dos veículos pesados. E muitas vezes, ao mesmo tempo, o senhor falou uma palavra do empoderamento, quando eu estou sentado entre o volante e o banco, né? Eu me sinto forte, né? Seguro, autoritário, né? E no caminhão a mesma coisa. A gente observa que são poucos, né? Os caminhoneiros que são gentis, principalmente na estrada. Só porque eles estão com um carro enorme, né? Eles já dão a seta para a esquerda e já ultrapassam. Ou seja, é grande a autuação nesses veículos pesados nas estradas ou não? Nós trabalhamos muito, Douglas, contra esse tipo de conduta. Então, o caminhoneiro, ele é um parceiro fundamental para o policiamento rodoviário. E em muitos acidentes, inclusive, é o próprio caminhoneiro que nos auxilia, chamando o policiamento rodoviário, auxiliando a sinalizar o local onde há acidente. Então, o caminhoneiro tem uma parceria fantástica com o policiamento rodoviário. Além de, claro, fazer o vai e vem das riquezas do Brasil, principalmente na nossa região, que tem o maior porto da América Latina. Só uma curiosidade, aproximadamente 15 mil veículos de carga descem a serra diariamente. Então é um volume muito grande. Diariamente, aproximadamente 15 mil veículos. Isso, se 10 veículos fizerem uma condução ruim, se 100 veículos fizerem uma condução ruim, muitas vezes mancha uma boa imagem que o caminhoneiro tem. E nós sabemos disso, por isso que é importante a fiscalização do policiamento rodoviário e a punição para aquele que teve uma conduta que colocou outra pessoa em risco. Mas aqui já vai o nosso agradecimento, porque os caminhoneiros, sempre quando há um acidente, é o nosso principal e o primeiro parceiro que muitas vezes para o seu veículo, nos ajuda a sinalizar. E é claro, infelizmente, uma atitude irresponsável de um caminhoneiro, muitas vezes gera um acidente muito grave, mas não reflete a maioria, a esmagadora da população, né? Os motoristas de veículos de carga, que nos auxiliam muito e que trazem aqui para a Baixada Santista toda a riqueza do Brasil. Capitão Matias, eu mais uma vez quero agradecê-lo e vou até fazer uma pergunta diferente, uma pergunta que envolve política, hein? Vou ver se o capitão se sai bem. Capitão, o senhor acredita que nós vamos ter essa ponte, essa ligação seca entre Santos e Guarujá, até para diminuir o fluxo de veículos, ou talvez a ligação lá no Litoral Sul, Parelheiros? O senhor acredita que saia? É natural, Douglas, e eu respondo isso com tranquilidade, tecnicamente.
mesmo sem falar de política. É natural que o progresso traga algumas coisas. Nós temos um sistema Anchieta Imigrantes que quem mora aqui, quem está nos assistindo, sabe que em dado momento do dia, em situações de safra de grãos, ele tem a sua movimentação muito grande e muitas vezes com pontos de congestionamento. É claro que por conta do próprio progresso, é necessário que nós pensemos sempre em uma ligação de São Paulo com o litoral, uma travessia da margem direita para a margem esquerda. Sim. E esses estudos, eles existem. Você, como comunicador, sabe bem, já divulgou vários sobre túneis, sobre viadutos, sobre pontes. A própria entrada de Santos, que já é uma realidade, era um sonho antigo e foi realizado. Então, se você me perguntar, né, respondendo diretamente a sua pergunta, se eu acredito que vai existir uma nova descida, se vai existir uma nova ligação entre a margem esquerda e margem direita, eu acredito por conta do próprio progresso. Perfeito. O progresso faz com que a gente construa pontes, construa viadutos, construa túneis, para que essa riqueza que o país inteiro traz para o Porto de Santos, para a região da Baixada Santista, tenha um escoamento muito mais rápido. E no mundo dos negócios, nós sabemos, né, que tempo é dinheiro. Então, perfeito, a probabilidade que exista travessias melhores e descidas melhores, ela é constante. E se você me perguntar, eu acredito sim que em alguns anos nós teremos um viário muito diferente do que nós temos hoje. Tá certo. Capitão, muito obrigado pela sua participação. Capitão Matias, da Polícia Militar Rodoviária, o senhor sempre atendeu o Hora Geral, sempre solícito e explicativo, de uma forma didática até. A sua participação, eu acredito, colabora pela diminuição dos acidentes no nosso sistema Anchieta Imigrantes. Eu vou deixar uns 30 segundos finais. Deixa uma mensagem para aqueles que acabaram de tirar a sua habilitação e que estão, assim, contentes, né? Porque agora estão habilitados, mas há necessidade de cautela, principalmente nesse maio amarelo. Deixa uma mensagem para eles, para os motoristas, os novatos e os já veteranos, capitão. De uma forma bem simples, bem informal, Douglas. É uma brincadeira que é importante a gente fazer para esses novos motoristas e para quem já tem a sua CNH há muito tempo. Tranquilidade e canja de galinha não faz mal para ninguém. Então, o trânsito, ele reflete o nosso comportamento. Se você é uma pessoa educada, retransmita isso no trânsito. Perfeito. Dar passagem, não imprimir maior velocidade, são situações fundamentais para que você não se envolva no acidente. E caso seja necessário, o sistema 190, nós sempre lembramos, faz esse contato direto entre o motorista, entre a população e a Polícia Militar, da qual o policiamento rodoviário faz parte. Capitão, mais uma vez, obrigado pela sua participação e publicamente quero parabenizar a Polícia Militar Rodoviária, na qual o senhor faz parte, pelo trabalho que vocês desenvolvem aqui no nosso sistema Anchieta Imigrantes. Esse trabalho, ele estará sempre apoiado pela população, porque a gente vê a presença de vocês no nosso sistema. Obrigado, capitão, e o que precisar, o Hora Geral estará sempre à sua disposição. Um grande abraço a todos, Douglas. Bom, amigos, nós conversamos com o capitão Matias, o capitão da Polícia Militar Rodoviária. Ele que pôde explicar e conversar com os amigos do Hora Geral sobre o Maio Amarelo, né? Ou seja, a responsabilidade, ou seja, no trânsito, a sua responsabilidade salva vidas. Isso é fundamental. É incrível, né, amigos? É tão fácil a gente prevenir, a gente ter uma condução do veículo de uma forma branda. E eu vou mais longe, viu? Eu nem toquei nesse assunto com o capitão, mas nem precisa. Eu falo aqui para você. Ah, Douglas, eu vou para uma festa. Vai de táxi, né? Ah, Douglas, eu não quero, não arrumo lugar para o carro, não tem estacionamento próximo. Vai com um amigo, peça uma carona, chame um Uber, enfim, né? É muito mais fácil para que você não tenha dor de cabeça. O Hora Geral não acabou, não. Um rápido intervalo comercial na sequência tem muito mais informação para você. Eu volto já. É rápido.
Vai montar o seu negócio próprio e quer entender de tudo que é necessário? Tem a sua empresa e quer acompanhar os resultados que ela apresenta? Saiba que nós da RM Auditoria Contábil já oferecemos há mais de 30 anos esses serviços. O conceito de parceria com o cliente, nosso maior ativo, faz com que estejamos sempre prontos a atender suas demandas. Equipe técnica treinada e motivada para executar as tarefas que o seu negócio necessita, pois o nosso objetivo é que seus números sejam tratados com eficiência. RM Auditoria, Avenida na Costa 258, quarto andar em Santos. Telefone 3208-2444. RM, somando o nosso futuro ao seu. Aqui tem mais que exames laboratoriais precisos. Tem respeito e valorização à vida. Há mais de 25 anos, o Célula Mater promove a saúde com alta precisão de resultados em toda a Baixada Santista. São mais de 100 exames disponíveis, com resultados em até 24 horas. A cada dia, novas tecnologias contribuem para o aperfeiçoamento laboratorial. E todo esse carinho foi parar na palma da mão. Laboratório Célula Mater. Investindo em tecnologia em benefício da vida. Já estamos de volta para o segundo bloco do Hora Geral. Poxa vida, que entrevista no primeiro bloco com o Capitão Matias, né? Eu sei que uma parte do meu público não dirige, mas a maioria dirige e a responsabilidade é fundamental, tá certo? Bom, tem mais informação nesse segundo bloco. Alô, alô, meu amigo Celso Vernizzi. Você é o homem do tempo. Quais são as novidades para a nossa previsão do tempo amanhã? Olá, Celso. Olá, Douglas. Hora geral. Gente, vai mudar o tempo, hein? Frente fria vem por aí na sexta-feira à tarde já, chegando no sul de São Paulo. E outra vez não tem forças para subir pelo continente. O ar seco que predomina sobre o interior do país, do sul e do sudeste, impede progressão de frentes frias. O que acontece? Ela vai para o mar. E do mar interfere onde? Aqui no litoral. Por isso, amanhã vamos ter uma instabilidade. Nesta sexta-feira, a instabilidade chega no final da tarde, começo da noite, começa pelo sul do estado, pelo litoral, pelo Vale do Ribeira e depois vem avançando em direção ao litoral de São Paulo. Pode até interferir um pouco na Grande São Paulo, mais no litoral do que em qualquer outro lugar. O interior continua quente e seco, 28 graus são previstos para sexta-feira, exemplo da quinta, 28 na capital, mais de 30 no interior. Esquenta para dar uma resfriada novamente no fim de semana com muita umidade. Grande abraço a todos, até mais! Obrigado, meu amigo Celso. Até amanhã com mais previsão do tempo no Hora Geral. Bom, hoje é quinta-feira, eu vou chamar meu amigo Marcelo Garuti. O Marcelo Garuti é da RM Contabilidade e Auditoria. O que significa? Significa que ele sempre traz novidades para o nosso público, seja na área empresarial, né, na mão de obra, na qualificação profissional, na declaração de imposto de renda. Tá chegando a data final, hein? Alô, alô, meu amigo Marcelo Garuti. Olá, amigos do Hora Geral. Meu amigo Douglas Gonçalves. Espero que todos estejam com saúde. Hoje é dia 20 de maio e quero alertar o microempresário e o empresário de pequeno porte que estão no Simples Nacional que uma declaração anual à Receita Federal, o prazo de entrega é agora, hein? 31 de maio. Aliás, mesmo prazo final da entrega da pessoa física. Mas o que eu quero alertar aos empresários do Simples Nacional é que o governo faz um rastreamento nessa declaração importante. Ele pede a quantidade de empregados que você tinha no início do ano de 2020 e no final, quanto que foi atribuído de rendimento aos sócios dessas empresas do Simples, qual é o estoque inicial e final de mercadorias, quanto que foi o seu saldo inicial de caixa e bancos e ao final do ano, quanto que você adquiriu de mercadorias em 2020 e também o que você comprou de outros estados. E isso por estabelecimento, porque as empresas do Simples podem ter matriz e filiais, desde que não estourem o faturamento limite de 4.800.000 no ano. Portanto, é muita informação para uma história de chamar de simplificado, Simples Nacional, ok? Grande abraço!
Obrigado, Marcelo, pela sua participação aqui no Hora Geral, meu amigo Marcelo Garuti. Ele que é da RM Contabilidade e Auditoria. Aqui é assim, a informação não para, não para. E hoje é quinta-feira, é dia de quadro sindical. E o Sintramar tem espaço aqui no Hora Geral. Vamos lá? Olá, eu sou Jonathan Madureira, diretor do Sintramar, responsável pela base do Guarujá. Nós nos localizamos na Marginal Piaçaguera, em Vicente de Carvalho, na cidade do Guarujá. O nosso dia, ele se inicia às 6 da manhã. Às 6h30 é feita a escala de trabalho, onde os associados são ativados para assim começar a sua jornada nas empresas retroportuárias ao qual foram convocados para estar prestando serviços nas empresas. Eu sou Jonathan Madureira, diretor da Sintramar, responsável pela base do Guarujá. Obrigado a todos e até mais. Bom, um abraço especial aos nossos amigos do Sintramar, os diretores, o presidente Erivan. Toda quinta-feira tem espaço sindical e nós teremos outros sindicatos que estarão aqui apresentando o seu trabalho ao público telespectador e internauta do Hora Geral. Quer participar? Quer interagir? 981 70 14 34. Antes de chamar o próximo assunto, deixa eu comentar dos nossos apoiadores. São os apoiadores do Hora Geral. São empresas que têm um compromisso, né, com a sua cidade, com a região, né? São os nossos amigos, você está vendo aí na tela, né? Nós sempre destacamos e damos um espaço para os nossos apoiadores. Quem são esses apoiadores, Douglas? São empresas que apostam na região e que apoiam o Hora Geral. Se você quer ser um desses apoiadores, né, quer participar junto com eles, é só entrar em contato no 981 70 1434, que é o WhatsApp do Hora Geral. Bom, antes de terminar, eu quero chamar meu amigo Sérgio Vieira. O Sérgio Vieira, que é o responsável da coluna Bastidores, né, do portal de notícias que está movimentando a Baixada, que é o BS9. Meu amigo Sérgio, qual a novidade que você tem na sua coluna? Fale primeiro aqui no Hora Geral. Olá, meu amigo Douglas Gonçalves, um abraço a você e aos amigos do programa Hora Geral. Eu sou Sérgio Vieira, jornalista, colunista político, que assina a coluna Bastidores do portal BS9, um portal que traz todas as notícias da Baixada Santista. E lá na coluna Bastidores, você tem tudo o que acontece no cenário político da região. E olha essa, Douglas, que eu trago na coluna de hoje. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Santos emitiu um parecer contrário a um projeto. O que aconteceu? Chegou na sessão da última terça-feira, que fizeram os vereadores, derrubaram esse veto, derrubaram esse parecer contrário, ou seja, liberaram esse projeto para que ele pudesse tramitar na Câmara. O problema, a questão aí que chamou a atenção, é que entre os votos dos que derrubaram o parecer estão os integrantes da própria Comissão de Constituição e Justiça que tinham vetado o projeto. Deu para entender? Se você quiser entender melhor essa história, vai lá, www.bs9.com.br, na coluna Bastidores, que eu conto tudo para você. Vai daí, Douglas. Obrigado, um abraço. Obrigado, meu amigo Sérgio Vieira. Olha só, eu fiquei tão feliz com esse portal de notícias, né? BS9, né? Ou seja, Baixada Santista, que pega as 9 cidades. Muita informação. Acesse BS9, eu tenho certeza que você vai ficar muito bem informado. E olha, muitas informações que você vai saber só nesse portal de notícias. É uma parceria do Hora Geral e o BS9. Chegamos ao final de mais uma edição do Hora Geral. Claro, amanhã tem mais. Mas antes eu quero mandar um abraço especial para você, ó. Um abraço assim, ó. Um abraço forte. Amanhã tem mais. E olha, interaja, 981 70 14 34, ou participe com as informações do nossa página do Hora Geral, facebook.com/Hora Geral. Tchau, tchau. Até amanhã. Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região.